Nós queremos cumprimentar a todos vocês com um bom dia. Nós estamos chegando ao final do mês de maio e no mês de maio sempre se fala sobre família. E na data de hoje nós queremos trazer essa temática, conversarmos com vocês sobre família, ideia de Deus. O Salmo 128 nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem-sucedido. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Quando nós pensamos nessa temática, família e ideia de Deus, esse tema nos leva a pensar nos dias em que nós estamos vivendo. Não tem sido dias fáceis. E além de todas as dificuldades que nós temos enfrentado com a crise sanitária que o mundo tem passado, ainda as exigências da vida moderna. Ainda assim, é possível tratar a família como a base de todos os relacionamentos sociais, pois se a família estiver em crise, toda a sociedade fica enferma. Isto é que nós temos visto nos dias atuais. Fico feliz com a iniciativa e com essa possibilidade de a gente abordar o tema família, ideia de Deus. O projeto de Deus para a família começa a ser revelado no livro de Gênesis, no livro dos começos. Gosto de imaginar a criação e todo o ato criativo de Deus se revelando a cada momento. A palavra do Senhor nos diz que diante do vazio, do inexistente, Deus traz o novo. Diante de uma terra sem forma, Deus dá uma forma, trazendo para dentro de um contexto de inexistência a possibilidade, ou melhor, a própria existência. Ao criar esse cenário real, Deus incluiu também a criação da família. E Deus delegou à família o direito e as condições de viver. Nesse projeto estava incluso o padrão divino para todo o seu funcionamento. A terra daria o seu alimento. O homem iria cultivá-la e todos os animais estariam sujeitos ao domínio do homem. Isto é maravilhoso. Nesse sistema, todos os membros interagem entre si e cada um tem a sua participação e responsabilidade. Para que esta família alcance os seus objetivos, todos precisam cooperar, tornando-se responsável em cumprir as suas funções específicas. O casal, por exemplo, cuidando do seu casamento. Os pais sendo pai dos filhos. Os filhos respeitando a liderança dos pais e submetendo ao seu papel de filho. Pais devem tratar os filhos com a mesma firmeza e a mesma doçura. Devem ser educadores, passando valores e princípios que com certeza irão nortear a vida deles para sempre. O salmista, no Salmo 128, descreve de forma poética essa relação familiar, mas deixa em evidência a necessidade que toda família tem de temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, para que ele consiga ter bom êxito e seja feliz. O homem que teme ao Senhor é feliz, como a espécie do eco do Salmo 1. O temor do Senhor não é apenas o motor da sabedoria, mas é a fonte de alegria. Na comunhão com Deus, na submissão aos seus preceitos, o peregrino que somos nós, nesta terra que Deus nos deu, nós encontramos a razão para o deleite. O homem que teme ao Senhor é aquele que é perseverante na lei. O temor do Senhor não é uma ideia abstrata. Antes,
consiste em receber e obedecer aos preceitos divinos. O homem podia andar pelo caminho sabendo que direção tomar e como deveria andar. A revelação do Senhor é a bússola da vida para nós nessa terra. O texto fala sobre o fruto do trabalho. Quando lemos Gênesis, tomamos conhecimento dos efeitos do pecado sobre o trabalho. Mas, quando lemos o Salmo 128, vemos a graça de Deus revertendo os danos do pecado. O homem piedoso, que se deleita em Deus e em sua vontade, receberá fruto do trabalho como quem recebe um sorriso da providência de Deus. O texto fala da esposa. O homem não foi feito para viver sozinho. Deus criou o homem e a mulher para construir uma santa aliança do casamento. Isso é matrimônio. O homem que teme ao Senhor deve viver ao lado da mulher virtuosa. Ela é comparada à parreira frutífera, não apenas de filhos, mas de virtude do alto. Eis a ordem do alto: homem temente e mulher virtuosa, em santa união diante de Deus. Isso faz um lar abençoado. No lar da aliança, os filhos, nos diz o Salmo, são como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Podemos ver aqui a promessa da provisão diária para a santa semente que o Senhor nos dá. Debaixo do temor do Senhor, todas as áreas da vida estarão conectadas e funcionando em santa consonância. E isso traz a fonte de felicidade no lar. No versículo 1 do texto lido, o salmista começa falando de um certo tipo de homem a respeito do qual se pode dizer que é bem-aventurado. Isso é muito feliz, é mais do que feliz. Pelo que diz o restante do salmo, sabemos que esta felicidade experimentada é no contexto familiar. Primeiro, lemos que ele teme ao Senhor. Temer ao Senhor implica em saber quem Deus é. É reconhecer a grandeza de Deus, a sua majestade, a sua eternidade, o seu poder, a sua sabedoria, enfim, reconhecer que Ele é Deus. E eu convido a você, deixe Deus ser Deus em sua vida. Em segundo lugar, lemos que este homem feliz anda no caminho do Senhor. Andar no caminho do Senhor, na linguagem do salmista, significa viver em obediência aos mandamentos do Deus da aliança. Portanto, este homem não vive de acordo com os seus próprios preceitos ou com as filosofias do mundo, mas anda de acordo com a vontade de Deus revelado em sua palavra. Ele dirige a sua vida e a vida da sua família pela palavra de Deus. Então, meus senhores e senhoras, todos aqueles que estão nos acompanhando, tenhamos cuidado sobre aonde depositamos a nossa esperança quanto à felicidade do lar. E essa felicidade, ela tem pelo menos 4 abrangências. Em primeiro lugar, a bênção de Deus inclui trabalhar e usufruir do trabalho. Ouça bem, o texto diz: do trabalho de tuas mãos comerás. A imagem do homem abençoado por Deus não é de um homem ganhando na loteria ou sendo desonesto ou achando um tesouro e com isto ficando rico rapidamente, tendo tudo o que ele quer, mas é a imagem de um homem trabalhando. Quantos não perderam o trabalho o ano passado e este ano diante da pandemia? Mas oramos a Deus, pedimos que o Senhor abra porta de oportunidade. Em segundo lugar, a bênção de Deus inclui uma esposa que nos dê alegria. A esposa do homem bem-aventurado é comparada a uma videira frutífera no interior da sua casa. Ela produz uvas,
videira frutífera, envolve a ideia de uma mulher que tem muitos filhos. Nas Escrituras, uma mulher que pode ter muitos filhos é considerado uma grande bênção. As Escrituras contam uma história de uma mulher por nome de Ana. Era triste porque não tinha filho. Um dia ela orou a Deus e Deus lhe deu Samuel. Filhos é motivo para a felicidade do homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos. Reconhece-se aqui que ter filhos é uma bênção que Deus nos dá. E o Colégio 15 está trazendo para você, reservou para você este livreto, certo? Do reverendo Hernando Dias Lopes. Está lá à sua disposição. Quando possível, passe para adquirir o seu. Filhos, pais e filhos, com certeza uma semeadura e uma colheita certa. Em terceiro lugar, a bênção de Deus inclui ter filhos que são esperança para um futuro melhor. Os filhos do homem bem-aventurado são comparados aos rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. A oliveira produz azeitona, do qual se faz o azeite. Ao mencionar rebentos, quer dizer que ainda não são frutíferos, mas são promessa, uma esperança para um futuro bem melhor. Produzirão frutos. Os puritanos, quando deixaram a Inglaterra e vieram colonizar os Estados Unidos, e aí eles construíram grandes escolas, as grandes universidades que ainda existem hoje, com o objetivo de educar os filhos. Eles tinham na cabeça que os filhos precisavam ser educados, pelo menos com alguns propósitos: glorificar a Deus, servir bem para a sociedade e servir ao próximo. Quando o texto me diz ao redor da mesa, roda da mesa, o que é que nós podemos pensar na mesa? A mesa pode ser muito mais do que um espaço, do que um móvel. A mesa pode ser um lugar de comunhão. A mesa pode ser o lugar do cuidado, da proteção, da instrução. Depende de onde nós colocamos a mesa. O próprio Pai é a oliveira que deve nutrir seus rebentos. Em quarto lugar, a bênção de Deus inclui também a prosperidade da sua igreja. Temos aqui o que é considerado uma bênção proclamada pelos sacerdotes sobre o povo de Deus reunido para cultuar. Aqui devemos lembrar que este salmo, Salmo 128, é também chamado Salmo de Romagem, Cântico de Romagem, Salmo dos Degraus. Ele está entre aqueles salmos cantados pelo povo de Deus quando se dirigia para Jerusalém a fim de adorar a Deus. Então, é muito propício lembrar desta bênção que procede a partir de Sião, o lugar santo. A bênção aqui proclamada inclui o desejo que o homem seja abençoado desde o lugar onde o povo se reunia para a adoração. Isso vincula essa bênção ao sacrifício que ali se oferecia. É esse Deus que perdoa, que salva, que redime o seu povo dos seus pecados. É esse Deus que abençoa. Ao encontrar-se com esse Deus, o homem que teme a Deus e anda em seus caminhos, recebe do Senhor a sua bênção. Colocando de outra forma, se desejamos ver uma sociedade saudável, devemos ter famílias saudáveis. Se desejamos ter famílias saudáveis, nós precisamos ter homens piedosos. Então, ouça bem, a palavra do Senhor vai nos revelar que a comunhão dos santos, que a união na igreja, nunca irá além da prosperidade espiritual das famílias que a compõem. E as famílias nunca irão além da prosperidade espiritual de suas cabeças. E eu quero concluir. Essas verdades ninguém pode mudar. Deus é o autor da família.
Família somos nós, somos seus personagens, temos um roteiro escrito por Deus a ser seguido e obedecido. Mudar isto é como mudar a fórmula de um remédio. Nosso desafio enquanto família cristã é frutificar em meio à crise, é fecundar em meio à inexistência, em meio ao caos das relações familiares, semear a semente de Deus, a fim de que gerem as verdades divinas para as famílias desta nação. Quero desejar a todos vocês bom final de semana, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. A minha oração é que o anjo do Senhor possa acampar ao redor de todos nós. Forte abraço, que o Senhor nos dê um mês de junho abençoado por Ele, em nome de Jesus. Amém.